Olá pessoal, tudo bem? Hoje estudaremos os pronomes, que também fazem parte das classes de palavras variáveis. Primeiramente, vamos entender o conceito de pronomes. Como eu coloquei aqui, os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando as pessoas do discurso e os seres ou situações aos quais o discurso se refere. Resumindo, pronomes são palavras que substituem o nome, porque substantivos são nomes, ou os determinam, como existem alguns pronomes que podem ser palavras modificadoras. Agora, o que vem a ser pessoas do discurso? Pessoas do discurso são os papéis que os seres representam na situação comunicativa ou na situação de comunicação, o papel de cada ser. Daí prestem atenção ao que eu coloquei aqui. A primeira pessoa do discurso é quem fala, é quem transmite a mensagem, falando ou escrevendo. Então, estou eu aqui transmitindo uma mensagem para vocês. Então, eu sou a primeira pessoa, porque eu estou transmitindo, estou passando a mensagem. Agora, a segunda pessoa do discurso é aquela que recebe a mensagem, com quem eu estou falando, com quem se fala. É o receptor. Ele está ouvindo ou lendo a mensagem. Já a terceira pessoa do discurso é de quem se fala. Então, estou eu aqui conversando com a segunda pessoa, que é com quem se fala, falando da terceira pessoa, que é de quem se fala. Agora vamos conhecer as classificações dos pronomes. Os pronomes são classificados em pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Nós vamos estudar um de cada vez. Primeiramente, iniciaremos com os pronomes pessoais. Observem só. Os pronomes pessoais são aqueles que substituem o substantivo, só que indicando os seres que representam as pessoas do discurso, aquelas que nós vimos. E eles possuem dois tipos, os pronomes pessoais. Eles podem ser do caso reto e do caso oblíquo. Vamos ver cada um deles. Então eu fiz uma tabela para que vocês possam visualizar melhor os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Está aqui a tabela. Coloquei aqui as três pessoas do discurso, tanto do singular quanto do plural. Então temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso fazendo parte do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso do plural. Coloquei aqui os pronomes retos, pronomes pessoais do caso reto. Temos aqui eu, que faz parte da primeira pessoa, como nós vimos anteriormente, trata-se de quem fala ou de quem escreve, ou seja, é o emissor. A segunda pessoa do discurso é o pronome reto, tu. A terceira pessoa do discurso é o pronome, ou são os pronomes ele e ela. Aqui do singular, fazendo parte do singular. Já fazendo parte do plural, temos aqui o nós, que é a primeira pessoa do discurso do plural, vós, que é a segunda pessoa do discurso do plural, eles e elas, terceira pessoa do discurso do plural. Pronto, esses aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Agora, os oblíquos subdividem-se em átonos e tônicos. Átonos por quê? Porque eles têm uma intensidade menor quando pronunciados na frase. E os tônicos porque têm uma intensidade maior quando pronunciados numa frase. Então vamos lá. Percebam que os oblíquos, tanto átonos quanto tônicos, fazem referência às pessoas do discurso, a cada pessoa do discurso. Então o mi é o oblíquo átono, que faz referência à primeira pessoa do discurso. O T, TE,
é o átono que faz a referência à segunda pessoa do discurso do singular. O, a, e o si são os átomos que fazem referência à terceira pessoa do discurso. É uma observação. O pronome átono lhe só pode fazer referência a pessoas. Então, o lhe aqui, que é um oblíquo átono, só pode fazer referência a pessoas. E temos aqui plural, átono, nos, que faz referência à primeira pessoa ali, nos, o átono, vos, que faz referência à segunda pessoa, os, as, lhes e o se, se, que faz referência à terceira pessoa do plural, só que átono e oblíquo. Agora, o oblíquo tônico, ou os oblíquos tônicos, são, fazendo referência à primeira pessoa do singular, tônico, mim e comigo. Fazendo referência à segunda pessoa do discurso do singular, ti, contigo. Fazendo parte da terceira pessoa do discurso do singular, ele, ela, si e consigo. Agora, fazendo referência à primeira, segunda e terceira pessoa do plural, temos aqui os tônicos nós e conosco, os tônicos vós e convosco. E por último, fazendo referência à terceira pessoa do plural, eles, elas, si e consigo. A divisão dos pronomes pessoais em retos e oblíquos é feita de acordo com a função que eles exercem nas orações. O que isso quer dizer? Que os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo têm função diferente nas orações. Por quê? Porque os pronomes pessoais do caso reto, aqueles que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são do caso reto, funcionam como sujeito da oração ou como predicativo do sujeito. O predicativo, só para dar uma relembrada, sintaticamente tem a função de caracterizar o sujeito, já que aqui é o predicativo do sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito e predicativo do sujeito. Temos aqui um exemplo, ó. Nós vamos sempre ao cinema. Para eu saber quem é o sujeito, é só perguntar o verbo. Quem vai ao cinema? Nós. Nós é o sujeito. E nós é um pronome pessoal do caso reto. Como mencionado aqui, exercendo função de sujeito. Agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como um complemento. Que complemento? Pode ser o objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal ou ainda pode ser adjunto adverbial. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Não atribuam tamanha ofensa a mim. Mim aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Vejam só, por que ele é um objeto indireto? Porque nós temos um verbo aqui, que é verbo transitivo direto e indireto. Por que direto? Porque quem atribui algo. Esse algo é o que está aqui, tamanha ofensa. A alguém. Esse alguém é o mim, o pronome oblíquo. Por isso que se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, obviamente também vou ter objeto direto e indireto. E o objeto indireto aqui é o pronome oblíquo mim. Uma observação. Os pronomes pessoais, no caso reto, eu e tu, não podem vir antecedidos de preposição. Se isso acontecer, de vir uma preposição antes desses pronomes, eu devo substituí-los pelos pronomes oblíquos que se referem a eles, que são o mi, que faz referência a eu, e o ti, que faz referência a tu. Vamos observar aqui um exemplo. Vamos completar a frase. Tem aqui, ó, as
decisões devem ser tomadas por... Temos uma preposição aqui, antecedendo, certo? Vai anteceder um pronome. Eu devo colocar o eu aqui. As decisões devem ser tomadas por eu ou por mim, seguindo essa observação. Vai ser por mim, porque eu tenho uma preposição antecedendo. Daí eu não posso utilizar o pronome pessoal eu, nem o tu. Então eu vou colocar aqui o me. A outra frase, entre, que é uma preposição. Eu vou utilizar entre eu e ti está tudo resolvido, ou vou utilizar entre mim e ti está tudo resolvido? Se tem uma preposição aqui, não posso utilizar pronome pessoal do caso reto. Então, eu vou utilizar o me. Entre mim e ti está tudo resolvido. Os pronomes pessoais, oblíquos, átonos, podem assumir outras duas formas, mas são esses pronomes aqui, ó. O, a, os e as. Eles podem assumir outras duas formas. Quando? Quando são colocados após os verbos, ok? Quando são colocados após os verbos. Então, vejam só. Eles podem assumir essas formas aqui. Lo, lá, singular. Los, las, plural. Quando é que eles podem assumir essa forma? Quando os verbos terminarem em R, S ou Z. Então, se os verbos terminarem em R, S ou Z, daí eu vou suprimir uma dessas letras aqui, que ficaram por último, e vou acrescentar o lo, o lá, o los ou o las. Vamos observar aqui nos exemplos. Temos aqui, ó. É preciso defender os animais. Defender, aqui o verbo, termina em R. Então, como é que eu faço aqui para colocar essa forma pronominal? Lo, lá, los ou las. Então, eu vou colocar, é preciso defendê-los. O que foi que eu fiz aqui? Eu suprimi a última letra, que foi o R, tirei, tá vendo? E, no caso do verbo defender, eu vou ter que colocar o circunflexo. Coloquei o circunflexo, separei por hífen e daí coloquei o pronome los, a forma pronominal los. Agora, por que eu coloquei los? Porque eu estou me referindo aos animais, que está no plural. Agora, percebam o seguinte, eu só posso usar essas formas pronominais se eu já estiver mencionado anteriormente o substantivo. Então, daí, para que não haja repetição, eu coloco uma forma pronominal, mas só se eu já tiver mencionado o substantivo antes. Preservamos a natureza. Ó, o verbo aqui terminado em S. Daí, o que eu faço? Vou suprimir a última letra, coloco o hífen e coloco a forma pronominal equivalente, no caso, o lá. Preservamos a natureza, preservamos, hífen, lá. Lá por quê no singular? Porque eu estou me referindo à natureza, feminino, singular. Eu tenho que colocar o pronome equivalente ao substantivo a que eu estou me referindo. Fiz meu trabalho ontem, olha aqui. Fiz, verbo fazer aqui no caso terminado em Z. O que eu faço? Vou suprimir a última letra, o Z. E como é que vai ficar aqui? Fiz meu trabalho ontem, filo, ontem. O lo aqui, a forma pronominal lo, se referindo a trabalho. Como o trabalho é um substantivo que está no masculino e no singular, então coloco o pronome oblíquo aqui, a forma pronominal lo, no singular e no masculino também. Agora, eles também podem assumir as outras formas. No, na, nós e nas. Então, quando é que eu vou colocar esses pronomes oblíquos aqui com estas formas? No, na, nos e nas. Se o verbo terminar em ditongo nasal. Então, quando o verbo termina em ditongo nasal, terminado em AM, terminado em EM, com a O, tio, e OEM, com O, E, tio,
Aí eu vou acrescentar ao final o no, na, nós e o nas. Vamos ver como é que fica aqui. Os jogadores inocentaram o técnico. Inocentaram aqui, ó, termina com o som nasal, ditongo nasal, a M. Daí, como é que eu vou fazer aqui? Os jogadores inocentaram, acrescento nó. Separo por hífen e acrescento a forma pronominal nó, porque estou me referindo ao substantivo técnico que está no masculino e no singular. Põe, olha o verbo terminado com ditongo nasal o, e e o tio. Põe as camisas na gaveta. Como é que eu vou fazer aqui? Põe-nas, porque nas? Porque eu estou me referindo a camisas, feminino, plural. Põe-nas na gaveta. Agora vamos entender a diferença entre os artigos definidos o, a, os, as e dos pronomes pessoais o, a, os, as. Então, quando é que o, a, os, as são artigos definidos? Quando eles acompanham o substantivo e determinam-o de forma específica. Foi o que nós aprendemos em artigo. Daí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Coloquei o livro na estante. Este o aqui é um artigo definido por quê? Primeiramente porque ele está acompanhando o substantivo e depois porque ele está especificando o substantivo, livro aqui no caso. Então, coloquei o livro na estante, estou especificando. Agora, quando é que o, a, os, as são pronomes pessoais? São pronomes pessoais quando eles substituem o substantivo. Não é essa a função do pronome? Substituir o nome ou o substantivo? Indicando tratar-se de um ser que representa a terceira pessoa do discurso. Então, vejam só a diferença. Ó. Eu o coloquei na estante. Este o aqui está substituindo que nome? Que substantivo? Está substituindo o substantivo livro. Por isso que ele é pronome pessoal. Então é essa a diferença. Espero que tenha ficado claro para vocês o assunto e na próxima aula nos veremos com pronomes de tratamento e pronomes possessivos. Até lá!